O Teatro Nacional São João apresenta O Resto Já Devem Conhecer do Cinema, de Martin Crimp. Se a resposta é o ser humano, então qual é a pergunta? Foi-nos dado a observar ontem, portanto, na peça, pela qual lhe dou desde já os meus parabéns. Há algumas coisas que eu pude observar e que me sugerem naturalmente questões que lhe vou formular. A primeira delas esta é uma peça, poderá ser uma peça sobre o empoderamento das mulheres, sobre a fragilidade das mulheres ou sobre a fragilidade que deriva ou redunda da tentação do poder e que depois redunda na fragilidade da própria condição humana. Pois eu acho que essa última é com certeza uma mais genérica e que tem toda a pertinência. Eu acho que temos vindo a tratar do poder ao longo de uma série de espetáculos, não é? E este é mais uma vez isso. Há aqui uma ganância, digamos assim, uma ambição e uma falta de razão. As mulheres dizem muitas vezes na peça, ou pelo menos a mãe, apela à racionalidade, não é? E apela à justiça. É muito interessante quando ela pergunta para que é que foram feitas as balanças, se é só para medirmos poder ou se é para que cada um possa ter a parte equitativa que lhe compete nas colheitas, não é? Que é dos discursos mais maravilhosos, que já está nas Fenícias e que é transportado para esta versão do Martin Crimp. Em relação às mulheres, é evidente que elas têm aqui um papel muito importante, não é? A primeira parte, se nós fizermos as contas para o primeiro quarto de hora do espetáculo, 20 minutos, são só mulheres, não é? As mulheres do coro, Jocasta que chega, depois Antígona e a Guardiã, e só depois disso é que nos aparece um homem. Mas elas o que fazem também é falar dos homens, não é? Mas são elas que são uma espécie de filtro, são elas que nos peneiram a história, não é? E às vezes parece que Jocasta até não quer falar de determinadas coisas, ou não se lembra, ou quer omiti-las. E são o coro das Fenícias que a obrigam a falar dos homens. Laio, e casou-se com Laio, e foi o irmão Creonte que disse que ela estava disponível depois da morte de Laio, e foi o irmão Creonte que fez com que tivessem que responder à pergunta das fins, todos os candidatos que se quisessem casar com a irmã. E quem responde a essa pergunta é precisamente Édipo, que era filho dela, mas ambos não sabiam. Portanto, toda a história é conduzida pelos homens, mas as intermediárias, aquelas que têm o papel da diplomacia, que é o papel mais nobre da política, são as mulheres. Que importância, creio ser de importância nuclear, naturalmente, não me quero estar a adiantar, portanto não posso dar respostas quando devo formular questões. A importância desta luta fratricida, que depois pode ser extrapolada para os tempos mais recentes, mais atuais. Por exemplo, ocorre-me, daí o teatro ser de facto uma grande pista de sugestões. Ocorre-me, por exemplo, a guerra na Jugoslávia e guerras mais recentes. Esta fonte da tragédia grega muitas vezes é sugestiva para a nossa modernidade, não é? Pronto. O que é que lhe sugere a si, enquanto encenador e criador artístico, esta guerra fratricida que vemos aqui na peça? Eu acho que hoje em dia podemos dizer que todas as guerras acabam por ser guerras fratricidas, não é? Chegámos a um ponto em que não podemos negar que a humanidade é uma coisa só, não é?
como eu digo no meu texto, os marcianos ainda não se fizeram anunciar, portanto não há outras raças, nem outras castas, senão a humana, quer dizer, nós somos todos humanos. Portanto, o sangue que se nos corre nas veias são de todos, não é? Portanto, todas as guerras são fratricidas. Nós vamos matar quem? Vamos matar irmãos, vamos matar outras pessoas, não é? Portanto, isso acontece, e acontece, inclusivamente, mesmo se não quisermos falar em guerras de sangue, em guerras tão sangrentas quanto esta, nós temos essas coisas nas empresas e nos bancos e em todo o lado, não é? Em que famílias inteiras a certa altura estouram porque se degladiaram, não é? Para saber quem é que ia ter o poder e quem é que poderia gerir as coisas à sua maneira. No fundo, trata-se sempre disso, gerir as coisas à sua maneira sem ouvir o outro, ou sem ter em consideração o outro, não é? E vice-versa, quer dizer, depois ficam em guerra, obviamente, não é? Nós assistimos a isso em Portugal ainda hoje, não é? E, portanto, essas coisas... E a um outro nível nós sabemos que são sempre as questões económicas que de alguma maneira também despoletam isso, não é? E o que está aqui em causa também é porque este reino de que se fala, este país de que se fala, é uma metáfora para um bem de uma família, não é? Que ao partir ao meio não são capazes de administrar. Portanto, não é possível, é por isso que o outro pergunta o que é que há de mal num poder absoluto e faz a sua construção retórica sobre o poder absoluto e os bens que isso pode trazer a uma comunidade, não é? Portanto, isto é infindável se nós formos pegar por isto e formular ou servirmos das metáforas para analisarmos tudo o que faz parte do nosso cotidiano. Nuno, há elementos, ontem descortinei e posso dizer que são elementos, na minha percepção, na minha leitura, são elementos deliciosamente desconcertantes e intencionais, naturalmente, aqueles que nos transportam do passado, da tragédia grega, para uma espécie de realidade atual em que se falam de objetos que naturalmente não eram daquela época. Portanto, isso achei muito interessante. Como é que se explica que depois, a determinada altura, nos tentem colocar na plataforma cronológica atual, falando-se de baterias e de elementos que são perfeitamente atuais? De que é que resulta isso e qual é a sua percepção para a elaboração, a criação desta peça? Eu acho que é precisamente uma estratégia do CRIMP para não nos deixar descansados nunca, não é? Vocês estão aí quietinhos, muito confortáveis a ouvir contar uma história que é coerente em si própria, mas atenção que... Nós estamos sempre a levar boicotes, não é? Hoje em dia, da nossa percepção, e estamos sempre inquietos com as novidades que nos aparecem ao clicar do telemóvel, não é? E é isso que ele nos faz permanentemente, provavelmente até fazendo apelo às pontes, precisamente, de há 2.500 anos atrás, não é? Como é que nós podemos estabelecer a ponte, não é? Que filme é que vocês projetam na minha mente, no vazio da minha mente? Essa é a última questão que se formula, não é? Portanto, aqui também já temos o cinema, que é uma coisa relativamente recente, mas que para nós é já antiga, não é? Ancestral, quase. E nós já nos damos conta disso, não é? Já não fazemos as contas ao tempo. E eu acho que ele, de alguma maneira, está sempre a fazer as contas ao tempo. E é muito interessante, não é? Uma figura como Édipo dizer que está a precisar de uma escova de dentes nova, provavelmente elétrica. E a filha, Antígona, disse, uma escova de dentes elétrica. Que ela está preocupada em saber como é que eles vão viver, mas ele já viveu tanto e já viveu tão mal
e já viveu tantos desaires que agora o que lhe interessa é uma escova de dentes elétrica, fazendo apelo à sociedade de consumo, necessariamente, não é? A atualização dos gadgets permanentes. Mas se calhar se Édipo vivesse hoje, não é? Ou os Édipos de hoje, porque os há, era isso que iriam falar com a filha, não é? Mesmo numa altura em que teriam que fugir à pressa da sua própria casa e do seu país. Uma encenação de Nuno Carinhas e Fernando Mora Ramos.